Então, além de tudo que ela tem aqui dentro, para diminuir isso aí, ela também possui uma habilidade eletrostática. Você põe ela e termina com o resto do campo que ela poderia propagar para fora sob a forma de rádio frequência. Então eu confino aqui dentro e digo que com tudo isso, chegar o radinho aqui, ele rompe. Mas mais perto agora, certo? Não tão longe, não está emitindo. E também, quando ela tem qualidade, ela não está mandando nada de volta para a rede. Que é muito importante, porque se todo mundo poluir a rede com esse tipo de coisa, a rede fica muito mais poluída do que ela já está. E aí cria os harmônicos da rede, que atrapalham o funcionamento até de lâmpada, de tubo, além de aumentar o consumo de energia. Então a fonte chaveada ela tem um efeito ecológico também, quando ela trata isso, preocupa-se com isso que ela gera. Depende do país onde é fabricado. Evidentemente, uma fonte chaveada chinesa, eles eliminam uma série de componentes que está presente nessa fonte aqui. E que, se você pegar uma semelhante a essa chinesa, você vai falar, mas por que eles diminuíram um monte de coisa? Porque eles não estão aí com a interferência eletromagnética que aquele objeto possa causar. Lá não existe legislação sobre isso, como existe no mercado americano e no Japão, por exemplo, e na Europa inteira. Existe legislação sobre isso. Aqui no Brasil também existe. Você não pode fabricar mais um liquidificador, por exemplo, que é um eletrodoméstico, gerador de ruído que nem era os antigos. Você ligar o liquidificador não existe televisão. É isso aí? Quando você liga no carro, beleza, não tem frequência. Você liga no 110, você escuta. Ela provoca. Além da frequência que a fonte está trabalhando, ela provoca harmônicos. Os harmônicos são múltiplos. E eles podem ir várias vezes para frente. Eles vão diminuindo de tamanho, de intensidade. Quando o harmônico é igual ao músico. O harmônico não tem um volume menor, é uma fundamental agora. Mas gera os harmônicos, mais volume menor. Em eletrônica gera harmônicos de intensidade menor. Mas eles estão existindo e, dependendo, eles chegam no lugar onde não era para chegar. Por exemplo, as rádios piratas, elas não têm uma frequência muito legal, filtrada, fixa. Então ela gera harmônico. Então às vezes o cara fala assim, como que a minha rádio pirata pode estar interferindo no rádio do avião se eu estou transmitindo em 100 MHz e o rádio do avião é de 400 MHz? Porque 400 MHz é 4 vezes 100 MHz. E você está gerando harmônico de 400 MHz. Não só de 400, de 200, 400, 300, 350, para cima e para baixo. É de 50, de 40. Então aquele equipamento oscilador que não está tratado eletronicamente, ele é um transmissor de barulho, de ruído. O micro-ondas o micro-ondas possui dentro dele, primeiro, filtros para não deixar que a frequência de oscilação do bico volte pela rede e anda na rede, atrapalhando os outros aparelhos. Em segundo, ele é confinado dentro de uma gaiola de faro. É uma gaiola eletrostática, com a finalidade de não espalhar isso aí, inclusive para quem está operando ele, olhando lá, né? Não é muito aconselhável você pegar o micro-ondas e ficar com a cara olhando isso a ação. Porque ali você está tendo um banho de ondas eletromagnéticas, micro-ondas. Se ela consegue assar a carne lá dentro, ela vai assar seu olho, você fica olhando. Não é verdade? Então é isso aí. As fontes chaveadas, elas entraram no mercado para não sair. Pode falar. Essa aí era 110, 220, né? Chegou um cliente na loja que deu o problema seguinte: colocou ela na 220, ela não chaveou, colocou a fonte e ainda queimou um notebook. E ela está escrito, está 240? Chinês? Não, a fonte original da máquina é o. Pode ter uma
Porque a fonte ela não chaveia nada. Certo. Ela é linear, né? Ela que ela trabalha abaixo disso. Então qualquer pressão que entrar ali nessa calorimetria, para ela serve ainda, porque ela vai baixar ela mesmo. Entendeu? Então ele se menciona para a máxima e depois vão testando até onde que pode ir abaixando para ver o limite dela. Certo? Claro que todos os componentes que acompanham lá dentro têm que aceitar esses limites. Então, por exemplo, o capacitor que tem nessa fonte chaveada de entrada aí, ele tem que ser de suspensão superior a 250 volts, que é a máxima tensão que está entrando nela, concorda? Se esse componente não tiver essa flexibilidade de suspensão ou tiver um defeito, ele não vai aumentar a hora que eu colocar os 240 volts. Ele é o primeiro. E outro. Entendeu? Então, é na entrada da fonte chaveada ocorreu algum defeito de qualidade do componente. Por quê? Por que não ocorreu quando estava em 110? Porque foi justamente a tensão limite do componente é que estava abaixo do especificado. Compraram o componente baixo. Mas pode ocorrer com um componente de primeira qualidade. Por isso todo mundo testa. Por isso eu testo. Pode correr, defeito de fabricação. Na verdade, foi defeito da qualidade do componente lá na fábrica da fonte. Passou batido na qualidade.